Bom, vamos lá continuar essa questão. Eu já tinha obtido, né? Até deixei aqui o desenho, né? Já tinha obtido esse desenho. A gente está resolvendo essa equação, que quer dizer que z ao cubo igual a 1. Aí para isso eu obtive três respostas, que foi aqui 1 cis de 0, que está aqui, 1 cis de 120, que está aqui, e o 1 cis de 240, que está aqui. Que são esses três números aqui. 1, esse e esse. Aí agora vamos ver aqueles 4 afirmações que ele fez acerca das raízes. Eu vou, na primeira aqui ele diz, as raízes daquilo ali são 3 raízes de multiplicidade 1. Dizer que são 3 raízes de multiplicidade 1 é a mesma coisa que dizer que são 3 raízes distintas. Porque para polinômios, equações polinomiais, isso aqui é uma equação polinomial, a gente pode ter raízes repetidas. Daí que vem esse termo aí de multiplicidade. Uma raiz pode ser, um número pode ser raiz de um polinômio, por exemplo, 2 vezes. Aí a gente diz que esse número é raiz dupla do polinômio ou que é uma raiz de multiplicidade 2. Raiz de multiplicidade 1 quer dizer que ele é raiz do polinômio uma vez só. Então ele está dizendo que tem 3 raízes que são raízes do polinômio uma vez só. Em outras palavras, ele está dizendo que essa equação tem 3 raízes distintas. Isso é o que a gente viu, de fato, né? Eu vi aqui que as soluções disso são esses 3 números, são 3 números diferentes. Eu tenho sim, de fato, 3 raízes distintas, isso aqui é verdadeiro. Agora eu vou aqui para a terceira, que já que eu achei os números lá também é bem rápido. Ele diz que das raízes dessa equação, 2 delas são conjugadas. Verdade, ó. Olha essas duas aqui. Tem menos meio mais raiz de 3 sobre 2i e tem menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Eu troquei o sinal da parte imaginária. Então, 2 delas são conjugadas? Sim, verdadeiro. Outra também que é rápido, dado as coisas que a gente já fez ali, é a última. Todas têm o mesmo módulo. Verdade. Porque elas estão espalhadas aqui numa circunferência, o tamanho aqui de todo mundo é 1. E está aqui o módulo 1, 1, 1. Então, verdade. E uma coisa interessante para observar, antes de fazer conta aqui para ver essa, é o seguinte. Observe que sabendo que é verdadeiro, 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 você já conseguiria marcar a resposta certa. Então, na prova, você poderia fugir dessa afirmação 2. E, mais importante que isso, tem como a gente saber que a afirmação 1, 3 e 4 são verdadeiras sem fazer as contas. Claro que tem que saber a teoria, tem que saber a matéria. Mas você poderia não fazer as contas e ainda assim saber que essas 3 afirmações são verdadeiras. Por quê? Primeiro aqui ele está dizendo que essa equação tem 3 raízes distintas. O que eu acabei de falar para vocês no vídeo anterior? Isso aqui vai gerar uma raiz cúbica. E eu falei que se eu tiro raiz cúbica, eu tenho 3 respostas diferentes. Se eu tivesse tirado raiz quinta, eu teria 5 respostas diferentes. E assim vai. Então eu já sei que numa equação daquele tipo, quando eu tirar a raiz cúbica, eu vou ter 3 respostas diferentes. Eu não preciso achar as respostas, né? Eu já sei que ele vai ter 3 e vão ser 3 diferentes. Então eu poderia marcar que isso aqui é verdadeiro sem fazer conta. A última também teria como saber que é verdadeiro sem fazer conta. Porque eu sei que quando eu tiro aqui a raiz cúbica de um número, eu sei que os resultados ficam espalhados numa circunferência. Eu sei aqui, se eu tirei raiz cúbica, são 3 números espalhados numa circunferência formando um triângulo. Se fosse raiz quarta, eu teria 4 números espalhados na circunferência formando um quadrado. Então, se os pontos que representam os números estão espalhados numa circunferência, os tamanhos são iguais. Pô. Isso aqui é o módulo do número complexo. É a distância dele até a origem. Então, esse tamanho vai ser igual a esse tamanho, que vai ser igual a esse tamanho. A gente fez a conta e viu, né? Todo mundo aqui dando 1. Mas eu não precisaria fazer a conta para saber que os tamanhos dos complexos que vão surgir são iguais. Então conseguiria marcar a quarta como verdadeira sem precisar fazer conta, só sabendo os conceitos da teoria. E aqui também dá para saber que seria verdadeira sem fazer conta. Mas para isso a gente vai ter que ver um teorema lá na frente de polinômios, de equações polinomiais, que ele falou que tem 2 raízes conjugadas. A gente vai ver que polinômios assim, equações polinomiais assim, em que os coeficientes são números reais, a gente vai ver que sempre que tem um número imaginário,
tem também um conjugado como raiz. Então, daria para saber que tinha que ter duas soluções conjugadas. Mas aí, não por causa do que a gente já viu agora, né? E sim, esse aqui você vai saber lá na frente, no último capítulo aí da álgebra. Mas enfim, na hora da prova, obviamente, você já vai ter, até a prova você vai ter estudado polinômios também. Então você já, na hora da prova, teria condições de, sem fazer conta, saber que isso são verdadeiros, e isso bastaria para você marcar a resposta certa. Mas claro, né, estamos aqui interessados em explorar as coisas para aprender, até para ver depois outras questões. Vamos explorar aqui a afirmação 2. Ele disse na afirmação 2 que os afixos formam um triângulo com área 3 raiz de 3 sobre 2. Observe que a parte em que ele diz que os afixos formam um triângulo, isso a gente já viu que é verdade, forma um triângulo equilátero ali. Aqui, afixo do número complexo é justamente o ponto, né? Se o complexo é A mais BI, o afixo dele é o par ordenado AB, é o ponto AB, que eu marquei aqui. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí, esses pontos, se você conecta, eu tenho um triângulo aí, triângulo equilátero. Isso é verdade. A grande questão é, a área desse triângulo é essa? É isso que a gente tem que ver, né? Que a gente vai ter um triângulo equilátero, eu já sei. Mas será que o valor da área é isso aí? Então, essa afirmação você tem que fazer conta, né? Porque você tem que achar o valor da área para ver se é verdade ou não. Então, essa afirmação tem que fazer conta. Então, nesse triângulo, que é equilátero, a gente observa o seguinte. Como aqui é 1, né? Que o módulo dos caras é 1, então essa distância é 1. Isso, já que é um triângulo equilátero, esse ponto aí, ele é circuncentro, excêntrico e baricentro. O importante é que ele é baricentro. Se ele é baricentro, ele divide isso aqui na razão de 1 para 2. Ou, em outras palavras, isso aqui é 2/3 do todo. Ou seja, o número 1 ali, o valor 1, ele é 2/3 da altura do triângulo. Só que a altura do triângulo é L raiz de 3 sobre 2. Então eu vou ter 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então o 2 corta. Então eu descubro que o 1 é L raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 sobre 3 é a mesma coisa que L sobre raiz de 3. Passando raiz de 3 para lá, eu descubro que o lado do triângulo é raiz de 3. Então esse triângulo aí, equilátero, tem lado raiz de 3. E qual é a área do triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então aqui vai ser L ao quadrado, vai ser 3. Então a área é 3 raiz de 3 sobre 4. Então é correto dizer que eu vou ter um triângulo, mas tem um erro aqui. Não é sobre 2 a área. A área é 3 raiz de 3 sobre 4. Então essa aqui é falsa. Beleza aí? Boa questão para você refazer, meditar. Se tem dúvida, se não está bem massificado o que foi feito, veja, reveja, reescreva, porque é uma questão importante. Valeu!